entrevistado, certamente você o conhece, principalmente se tiver mais de 40 anos. Não que ele seja velho, é um jovem, bonito, vencedor, intelectual e dos bons, pensador. E diante de uma dicotomia que temos aí, direita e esquerda, ele é um pensador socialista, comunista assumido. Não sei se está no comando do PCdoB, mas que muitos o seguiram por conta da facilidade de transitar. Nos anos, jornalista antes da faculdade, é um arquiteto. Quem nunca viu as charges, as tiradas, as tiras do Enio Lins? Exatamente é o meu entrevistado de hoje. Nós vamos ter um pouco de aula de história, de patrimônio, porque é uma honra entrevistar esse jornalista, de quem eu sou fã de alguns poucos. Este eu sou fã assumido. Ele não dá autógrafo para os fãs, mas ele sabe do carinho e do trato que eu tenho com ele. E é um dos poucos que pode dizer para mim, ele e alguns outros poucos, dizer assim, Arnaldo, por aqui não foi bom, por aqui... Me orientar para o caminho que devo seguir no jornalismo e até me conduzir, porque me conhece, sabe da minha história, como eu cheguei em Alagoas e como estou hoje, buscando ser fiel até alguns ensinamentos deles, porque nós temos ideias parecidas por caminhos diferentes, mas querendo mais justiça social. Meu entrevistado é Enio Lins, superintendente de patrimônio histórico de Marechal Deodoro. Eu já começo fazendo uma provocação a ele, porque eu sou admirador e ele, como um bom democrata, vai sair muito bem. O senhor é superintendente, primeiro, muito obrigado por o senhor estar aqui. Eu sei que o senhor vive numa correria, seu tempo é precioso. Está como superintendente de patrimônio de uma riqueza arquitetônica, que é Marechal Deodoro. A nossa Marechal Deodoro recebe recursos federais, até incentivos estaduais e do próprio município, mas mesmo assim ela tem o seu patrimônio agredido, porque algumas pessoas ainda não entenderam o que representa Marechal Deodoro, ou eu estou enganado nessa avaliação. Muito obrigado por você estar aqui. Agradeço e agradeço também as palavras, né? A quem nos ouve, né? Aí temos uma amizade de pelo menos 41 anos, né? E de companheirismo, de profissão, né? Então, esse exagero dele, né, é por conta da generosidade, né? Não é exagero, não é exagero. A história do jornalismo de Alagoas passa pelo nome dele. E pelo seu, né? Como grande repórter, né, que sempre foi, e formador de gerações no jornalismo, né? É verdade. Então, é uma honra estar aqui, não é? Respondendo às suas questões, porque vai ser mais uma conversa. É verdade. Né, entre dois profissionais da comunicação. No caso de Marechal, que foi a pergunta colocada, de fato, Marechal Deodoro é uma das cidades mais importantes do país. Não é? Ela tem o seu início ainda nos anos 1600, 1690 e pouco, já era registrado ali na Barra do Rio, na saída do rio Sumaúma, as primeiras habitações, as primeiras vilas daqui de Alagoas, que são, além da vila que hoje chama-se Marechal Deodoro, e que mudou de nome muitas vezes, né, ao longo dessa história, mas ali foi uma das primeiras, juntamente com Penedo e Porto Calvo. São as três primeiras vilas, entre as primeiras do Brasil, que são nos anos 1600. O Brasil foi descoberto em 1500, num espaço de 100 anos, se consolidaram várias vilas, vários núcleos urbanos no que hoje nós chamamos de Brasil. 3 dessas são em Alagoas: Penedo, hoje chamado Marechal Deodoro, e Porto Calvo, né? E lá também teve uma tentativa ainda no século XVII de invasão holandesa? A Alagoas, ela é produto da invasão holandesa, né? Que esse sul, que era da capitania de Pernambuco, na verdade, ele aderiu, em sua maioria, à administração holandesa. E, posteriormente, o Recife e Pernambuco aderiu com gosto de gás, tanto que Recife é chamada Mauricéia, que é a cidade de Maurício de Nassau. Né? Então, esse foi um processo de luta interna que havia internamente na União Ibérica, de portugueses contra espanhóis, porque os espanhóis tomaram conta do trono português. Ao tomar conta do trono português, trouxe para as colônias lusitanas a guerra
que a Espanha movia contra os Países Baixos, a Holanda. A Holanda já negociava com Portugal, sempre foi muito amiga de Portugal e conhecia o Nordeste, porque comprava açúcar aqui, antes da morte de Dom Sebastião na Batalha de Alcácer-Quibir, que é onde hoje é o Marrocos. Quando Dom Sebastião, jovem, solteiro, sem filhos, morre nessa batalha, sendo rei de Portugal, há um vácuo no trono português e a Espanha argumenta um parentesco do rei da Espanha com a dinastia portuguesa e toma conta do reino de Portugal. Então, nesse momento, quando Portugal passa a ser domínio espanhol, leva para todo esse domínio a guerra que já tinha antes com os holandeses. Então, os holandeses, que eram amigos de Portugal, de repente se viram inimigos da Espanha, que sempre foram, porque Portugal era amigo dos holandeses, enquanto os holandeses eram dominados, eram uma colônia da Espanha e estavam em luta pela independência da Espanha. Então, essa tentativa realmente aconteceu lá em Marechal. Essa tentativa aconteceu. Nessa vila, né? Nessa vila. Então, uma vila que é onde hoje provavelmente se situa Taperaguá. Taperaguá, que tem uma das primeiras igrejas de Alagoas. Teve uma batalha. É a primeira igreja de Alagoas, Taperaguá? Não. A gente não tem uma segurança da primeira igreja em Alagoas, porque primeiro foram capelas e temos que depois ver entre as igrejas que sobreviveram desse período, quais são as mais antigas. Uma das mais antigas em pé, original, porque a de Taperaguá foi modificada, até porque foi incendiada na luta entre brasileiros e holandeses, né? Então, essa foi substituída por outra no mesmo lugar. Mas a de Porto Calvo, que é de 1611, provavelmente é a mais antiga na sua forma original. Sim. Certo? Então, ela é uma obra de arte histórica, né? A de Porto Calvo, a matriz, lá de Porto Calvo. E Marechal Deodoro, que se chamava, na época, era Vila do Sumaúma, passou boa parte do tempo chamada Vila de Alagoas, né, Cidade de Alagoas, e ela só muda o nome para Marechal Deodoro nos anos 40 do século XX. Né? Então, eu vou me referir... Com o próprio patrono, né? Eu vou me referir sempre a Marechal Deodoro, agora lembrando que antes de 1940, 40 e poucos, ela teve diversos nomes, certo? Então, mas para facilitar... Mas foi a primeira capital? Foi a primeira capital. Quando Alagoas se emancipou de Pernambuco em 1817, a vila de Alagoas foi escolhida para ser capital. Hoje, ainda não tinha o porto aqui, no bairro de Jaraguá, né? O porto de Jaraguá existia já. Já existia. Quer dizer, o porto é mais da idade de Marechal? Não, ele é mais novo porque não existem registros tão precisos quanto a de Marechal. Porque, na verdade... E tudo é história, não precisa se envergonhar ninguém disso, tudo é história. Mas praticava muito contrabando em todo o Brasil naquele período. Sim. Que era contrabando de tudo, né? De tudo. Então, aqui, para a gente ir para a nossa história, o Nordeste contrabandeava açúcar e madeira de lei, né? Principalmente essa região. Não, escravos recebia oficialmente. Sim. Recebia oficialmente. Agora, vinha da Bahia, a exportação... E Recife, Pernambuco, né? A exportação, as classes dominantes nessa região, para fugir ao próprio fisco português, elas encontravam uma fórmula de driblar isso aí para não pagar imposto, o famoso contrabando. Então, o contrabando nessa região do sul da capitania de Pernambuco, desde tempos ancestrais, ele não podia ser feito por Penedo, porque Penedo tinha uma forte fiscalização e tinha uma alfândega em Penedo. E aí se dá... Aí as grandes avenidas eram os rios. Você imagina, todo o período só era floresta. A pessoa não tinha como levar por terra nada, você só podia levar por rio. Então, o Rio São Francisco era a principal avenida. Então, em Penedo tinha uma intensa fiscalização. Era estratégica a cidade de Penedo. Agora, todos os rios, a pessoa tentava levar ali o produto, quer seja madeira de lei, principalmente, quer seja o açúcar produzido nos engenhos que ficavam ali no meio do mato. Hoje, Marechal Deodoro, a Praia do Francês tem esse nome porque ela era ali praticado o contrabando com os franceses. Então, os nativos... Isso é bem interessante, né? A Praia do Francês já foi um ponto de contrabando com os franceses. Os nativos, que eram os nativos,
inclusive portugueses também. Nós estamos falando aí século XVII, XVIII? Século provavelmente 16, 17, 18, né, 19. 19. É uma longa história. Então, os franceses dominavam o porto natural, porque não existiam portos reais, ou seja, madeira para o navio atracar. O navio ancorava onde tivesse arrecife, para ficar protegido da maré. E daquele ponto em diante, que ele não podia ir até a beira da praia, senão encalhavam, aí iam embarcações menores, recebiam a carga e passageiros e iam até o navio que estava atracado nos arrecifes. Isso acontecia na praia do Francês e acontecia também em Maceió, no porto de Jaraguá. Só que no porto de Jaraguá, o contrabando era feito em parceria com os ingleses. Tanto que existia em Jaraguá um cemitério de ingleses, está nos mapas, cemitério dos ingleses. Isso até o século XIX, até começo talvez do século XX, tinha o cemitério dos ingleses em Jaraguá, numa área que não se sabe direito aonde era. Mas para comprovar essa história da presença britânica em Maceió, interessante, né? Basta ir ao cemitério que substituiu o cemitério dos ingleses oficial, que é o cemitério de Jaraguá. É isso que eu ia perguntar, o cemitério de Jaraguá não era ali? Não, o cemitério dos ingleses, ele seria talvez hoje ali onde tivesse a Secretaria de Saúde, talvez. Ou mais aqui adiante. Mais perto do centro. Sim. Certo? Ou ali a carne de sol do Picuí, por ali, talvez fosse por ali. Né? Os mapas não são muito precisos. Agora, esse cemitério, com a evolução urbana, ele desapareceu. Construíram por cima dele, desapareceu. E o cemitério de Jaraguá, se você observar qualquer pessoa que for no cemitério de Jaraguá, veja a rua principal, que é a avenida principal do cemitério de Jaraguá. Dos dois lados, à esquerda e à direita do cemitério de Jaraguá, majoritariamente são cidadãos e pessoas britânicas que estão enterradas ali. Agora, voltando aqui um pouco para a nossa história, Marechal Deodoro, onde você é superintendente de patrimônio, nós temos lá, essa data é importante, né, porque marca a República, essa coisa toda. Nós temos lá a casa onde nasceu o nosso proclamador da República, é uma proclamação também histórica conturbada, dizem que está doente, mas enfim, atendendo às classes dominantes da época. O fato é que alguns, por exemplo, a gente vê Paraty, a gente vê aqui do Recife, Olinda, que tem o seu turismo alicerçado na arquitetura. Essa arquitetura, eu penso que uma pessoa como você, que é arquiteto, deve ter um olhar especial e você hoje, inclusive, mora lá, não é? Por que Marechal Deodoro não se olha? Esse é um problema de Alagoas como um todo. Marechal Deodoro não é o principal dano, não é o principal problema. O principal problema do ponto de vista de patrimônio histórico de Alagoas, do ponto de vista arquitetônico, provavelmente é Porto Calvo. Porque Porto Calvo, todo o casario de Porto Calvo, à exceção da igreja de 1611, foi todo destruído. Foi totalmente. Não tem uma única casa em Marechal Deodoro que seja sequer construída no século XIX. E Marechal Deodoro, uma vez, o Zé Tomás Nonô, né, me falou, que é um sujeito culto. Um abraço aí, Zé Tomás Nonô. Espero que você esteja vendo o programa do nosso querido Enio Lins, né? Por favor, né? Então, uma vez o Nonô me falou que Porto Calvo é a única cidade de Alagoas que tem quadros representando Porto Calvo no Museu do Louvre. Por que tem? Porque durante o período de dominação holandesa, Porto Calvo era uma cidade estratégica e foi através de Porto Calvo que os holandeses, com apoio de Calabar, não só do Calabar, mas sim, com apoio... Calabar foi quem ganhou a projeção com geral. Apoio de toda aquela comunidade do sul da capitania de Pernambuco que estava por aqui com os espanhóis. Então passou-se para o lado dos holandeses, porque era com quem eles faziam os bons negócios. E a coroa portuguesa não existia mais. E hoje você não tem nada em Calabar que remonta, alguma coisa, lembrança dessa história. Então, os holandeses pintaram Porto Calvo. Era como os repórteres da época, né? Faziam um quadro para mandar. Isso foi para a Europa e está no Louvre, né? Então, nós temos essas cidades, que são as três: Porto Calvo, Marechal Deodoro e Penedo, com resquícios
arquitetônicos muito importantes. A Igreja de Porto Calvo é uma obra fantástica da história. Penedo tem um casario importantíssimo, igrejas importantíssimas e um casario basicamente do século XIX, mas igrejas dos séculos anteriores, inclusive a Igreja das Correntes, que é considerada talvez a mais bela igreja barroca do Brasil. Ela é uma aula de barroco. E tem lá os esconderijos, por onde se guardavam. Isso, tem todas essas histórias. E Marechal Deodoro? Marechal Deodoro, ela é patrimônio, como Penedo, nacional. Exatamente. É tombada pelo IPHAN em 3 perímetros. Então, é o perímetro de Taperaguá. Quer dizer que nem tudo é tombado. Não, nem Mas tudo é se tombado. pode se construir, porque às vezes o sujeito fala assim, não, essa casa é muito antiga, eu vou botar aqui um azulejozinho e descaracterizando uma obra de arte, né? Se não for em área tombada ou imóvel tombado individualmente, a pessoa pode fazer. A pessoa não pode fazer essas alterações nos imóveis tombados, ou seja, naqueles que são protegidos pela legislação. Sim. E em Marechal Deodoro existem imóveis isolados, que têm tombamentos isolados, como o Palácio Provincial, que hoje é a Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro, que foi a primeira sede do governo do estado de Alagoas. E tem a Casa do Deodoro, onde nasceu Deodoro. Numa cadeia já está dentro do perímetro tombado. Não se mexe ali, né? Não. Então, a Casa de Câmara e Cadeia, assim como a Igreja de Nossa Senhora da Conceição e a Igreja de Nossa Senhora de Rosário dos Pretos, ela faz parte de um complexo que é um perímetro tombado. Sim. Certo? Então, esse perímetro tombado, que fica no centro de Marechal Deodoro e se expande além dessas 3 igrejas, dessas 2 igrejas e da Casa de Câmara e Cadeia, ela é protegido pela legislação nacional. Casa do Deodoro e Palácio Provincial. E Taperaguá, todo o perímetro de Taperaguá, que é o Casario de Taperaguá, o Largo de Taperaguá e a Igreja de Nosso Senhor do Bonfim. Então, isso também é patrimônio histórico nacional. E o terceiro perímetro tombado é o perímetro do Carmo, do Largo do Carmo, que é onde tem um cemitério. Sim. Então, tem 2 igrejas ali, a Igreja do Carmo e uma outra igreja, que me falta a memória agora da padroagem. Fica próximo uma da outra. Fica colada uma da outra e no meio o cemitério. Exatamente. E o Largo. Que era uma tradição do século XVI, XVII, enterrar os corpos nas igrejas, né? Tanto que na matriz de Nossa Senhora da Conceição, todo o entorno dele, quando foi feita a escavação para a restauração da igreja, descobriu-se um sem número de túmulos. Olha, interessante. Né? Então já tem um trabalho coordenado pelo IPHAN também, arqueológico. Ou seja, ele não é mais arquitetônico apenas, ele é arqueológico. De estudos e pesquisas. De estudos e pesquisas com base nisso. Então, os ossos encontrados nessas covas, ao lado da Igreja Matriz, por exemplo, eles são alvo de estudos. Então, se descobre, inclusive, africanos que vieram como escravos de qual região da África em função dos dentes e de determinadas modelagens que eram feitas nos dentes dessas pessoas. É bom até você falar nessa época, porque nós estamos vivendo o mês da consciência negra aqui em Alagoas, né? Exatamente. Então, isso é possível ser distinguido e já é um trabalho arqueológico e não histórico. Inclusive, o prefeito Cacau, em parceria com o IPHAN, está trabalhando num museu arqueológico, no Museu de Arqueologia de Marechal Deodoro. Existem recursos hoje para manter esse patrimônio? Porque nós perdemos muita coisa e algumas coisas, a própria ação do tempo, né? É sempre um problema a questão da manutenção. Não é? Então, hoje nós temos 2 linhas. A gente tem uma linha que é basicamente federal de investimento em restauração. E cabe aos municípios ou aos estados o trabalho de manutenção, que às vezes é tão ou mais caro que o trabalho de restauração. Então, hoje, a Prefeitura de Marechal Deodoro, ela investe na manutenção desses patrimônios históricos, desses prédios do patrimônio histórico, e cujas restaurações são feitas em parcerias com o Instituto do Patrimônio Histórico Nacional. Nesse final de ano, está sendo realizado
em Marechal Deodoro, um programa municipal de limpeza de todos os imóveis desse Muito patrimônio. bom. Agora, eu quero, você acredita que nós já estamos conversando há 20 minutos? E entrevistar a história é bom demais, porque a gente fica conhecendo detalhes que você agora está sabendo, com certeza, você é alagoano, ou turista, ou que esteja nos vendo, nos assistindo, não sabia, com certeza. Agora, ele não é só superintendente do patrimônio histórico de Marechal Deodoro, é também um jornalista da resistência dos anos 70, dos anos 80. Acabou o cartoon, acabou o jornal, acabou o impresso, acabou o Enio? Não, o impresso, ele resiste. Né? O impresso, nós temos as edições de fim de semana. O impresso hoje, ele é uma peça de resistência, não é? Porque do ponto de vista econômico, não há mais a viabilidade que criou, que foi a base de todas as empresas de comunicação, porque a base de todas as empresas de comunicação contemporâneas, elas tiveram como base o impresso. O Exatamente. Globo começou no jornal O Globo, não é? E as demais todas tiveram seu início no jornal impresso. As rádios vieram daí e depois cada um seguiu o seu caminho. Não é? Então, o jornal impresso, ele, paulatinamente, tornou-se inviável pelo preço do papel, pelo custo de impressão, etc, etc. E para onde foram? Nos anos 80, foi nos anos 80 que você organizou aquele encontro de cartunista ali na Praça Sinibu? Nós tivemos 2 encontros. Na Praça, era na Praça Sinibu 1, né? Nós tivemos 2 encontros. Que era montado na época, o secretário de Cultura era o jornalista Noaldo Dantas, grande, de saudosa memória, paraibano, que mudou-se para Alagoas e aqui fez escola no jornalismo alagoano e na cultura. Então, Noaldo, ele era secretário de Cultura, o primeiro secretário de Cultura de Alagoas, se não me falha a memória, e organizou dois salões de humor nacional. O primeiro, ele foi, na época tinha terreno baldio na Ponta Verde. É verdade. Então, foi num terreno baldio ali, perto do Hotel Ponta Verde, onde tinha um circo cultural. Exatamente. Então, ali foi feito o primeiro festival, o primeiro Salão Nacional do Humor de Alagoas. Depois teve o segundo salão. O primeiro, uma curiosidade, foi feito no dia 1º de abril de 1985. 1985. E você lembra? 85. Você lembra quem foram Jaguar? O Ziraldo veio o Ziraldo, veio Paulo Caruso, Chico Caruso, veio um cara que pouca gente fala, que na época, mas para mim é um dos maiores cartunistas do Brasil, já morreu, né? E já era idoso na época que veio aqui e já não desenhava como antes, ele tinha um cargo importante na Rede Globo de televisão, que era o Borjalo. Um Borjalo. Né? Você como carioca, você sabe disso, né? Então, o Borjalo, ele veio. Só para lembrar, assim, esses nomes... E aqui nós tínhamos alguns nomes, além do Enio, né? Nós tínhamos o seu cara, Nunes Lima. Tínhamos o Hércules Mendes. O Hércules. Né? Tínhamos o Carivaldo Brandão, que foi o fundador do Sindicato dos Jornalistas de Alagoas e sócio número 1 do sindicato, que era também chargista. Né? E o filho do Ailton Villanova? O Léo Villanova. Léo Villanova, bom dia. Léo Villanova era um iniciante, era um menor aprendiz, né? Era o menor aprendiz. Hoje um gênio, né? O Léo estava iniciando a carreira profissional dele, mas era o mais jovem entre nós. Agora, ele está me avisando lá o tempo, e eu quero aproveitar um pouco de você. O que você está fazendo além da superintendência, por essa parte, porque você ama a história, você conhece a história, você é um pesquisador da história. Nós temos essa parte da história do jornalismo, ela está se perdendo, porque nós não temos hoje essa iniciativa de organizar novamente, até porque não tem mais esse espaço. Esse caminho da charge, da crítica política, que nesse momento está necessária, ela encontra espaço Encontra espaço. Na rede eletrônica? Ela encontra espaço na rede eletrônica e existe o espaço de resistência. Onde anda o chargista Enio Lins? Aí eu faço hoje uma charge semanal para o Extra, faço uma caricatura semanal para o Correio Alagoano, que é o jornal do nosso querido Noia. O Noia querido, né?
o Extra de Fernando Araújo e companhia, né? Todos da velha guarda. Você é um jornalista da velha guarda? Sou um jornalista da velha guarda e me orgulho disso. Porque eu também, eu sou da quase velha guarda, né? Eu sou dos anos... misto, por quê? Porque eu venho dos anos, final dos anos 70 em diante. Porque o que se chama de velha guarda no jornalismo teve um tempo que eram as pessoas mais idosas, que não é o nosso caso, que nós somos muito jovens. Né? Muito jovens. Mas com um tempo recente, em função de estados como Alagoas, que teve escola de comunicação tardia, sim, a velha guarda fica para aqueles anteriores à escola de jornalismo. Aqui foi quando? No Rio foi em 79, começa a escola de comunicação, é quando eu entro para a escola para me profissionalizar. Aqui ela iniciou a escola de jornalismo, eu creio que foi implantada em 79 ou 80, né? No máximo 81, não me lembro exatamente, porque eu não fiz escola de comunicação. Sim. Eu me formei no jornalismo, em arquitetura no final de 79, começo de 80. Aí me formei em arquitetura, mas eu já era profissional, já trabalhava com comunicação amadoristicamente desde 78, 77, 78. E me profissionalizei como jornalista pelos parâmetros da velha guarda, pré-escola de comunicação, em janeiro de 1980. Eu quero aproveitar a sua inteligência, a sua intelectualidade. A gente vê hoje, meus colegas me pedem assim, porque eu venho também de uma escola que fazer uma matéria investigativa era um negócio apurado, que você ocupava grandes espaços nos jornais. Agora o pessoal fala para mim, Arnaldo, 4.000 toques, não se fala mais a lauda de 32 toques, de 32 linhas. Isso. Agora eles falam em toques, 4.000 toques, menos de 4.000 toques. E tudo que se lê de mais denso se resume a 5, 10 linhas. Para onde nós vamos? Que tipo de comunicação é essa? Eu queria a sua análise final, esse momento que nós estamos vivendo na comunicação. Tudo evolui. É só para retornar a questão da charge. Então, a charge ela tem um espaço de resistência nos semanários, nos diários que sobreviveram. E dentro das próprias redes, né? E aí, virtualmente. Né? Porque hoje você tem uma utilização do humor gráfico, da fotografia, todos os meios digitais. O Instagram, por exemplo, ele é basicamente imagem. E tem lá algumas charges, às vezes, né? Ironizando algumas... É imagem. Todos os chargistas hoje, do Brasil e do mundo, eles têm o seu endereço no Instagram, têm os seus endereços no Twitter, têm os seus endereços nos meios digitais. Então, a charge migrou, ela não acabou, ela migrou. A comunicação também está migrando, né? A comunicação migrou com uma diferença, que não é para melhor. Exatamente, é tudo muito... A charge, o cartoon, a caricatura, ela vai como sempre foi. É um espaço físico com um desenho ali dentro. Não é? Sim. Agora, o texto é isso que você diz. O texto, ele tornou-se curto, ele tornou-se... Os textos, eles são, na verdade, o que a gente chamava antigamente do lead. Você hoje tem que fazer um resumo muito grande. Eu quero te interromper. Você que está vendo essa entrevista agora, depois você reveja aí, está lá no YouTube também, o início da entrevista. Ele conta a história do desenvolvimento de Alagoas. Aonde eu vou contar essa história hoje com texto de 5 linhas? Aí que está, né? Por isso que eu acho que o impresso ele continua tendo a sua validade. Né? Livro, revista, continua sendo extremamente eficiente. Por que ele é eficiente? Porque o meio digital, ele reúne tanta informação que às vezes é difícil ou impossível você encontrar determinada informação na enormidade de informação que você tem. A outra questão, a questão da fake news, que vai para todos os campos. Então, para hoje, se ter uma ideia de segurança da informação, você tem que ter a fonte. Sim. A maioria da população não liga para isso, tá certo? Então, você vê pessoas altamente intelectualizadas... Embarcando em fake news, que é uma coisa que não... incrível, mas as pessoas vão embarcando naquilo ali. Então, quando você tem um órgão impresso, quer seja uma revista, um livro, que o livro está lá, uma revista, uma publicação, aquilo tem autor, aquilo tem responsabilidade, tem autora, tem um homem, tem uma mulher, tem uma pessoa responsável, uma entidade que assine e que se responsabiliza por aquilo ali. Então,
esse tipo de espaço, ele continua existindo. E temos virtual que levar, ou impresso, né? Isso, a gente tem que levar isso para o mundo virtual. Eu acho que o trabalho do jornalismo hoje, nosso, é tentar puxar isso para o campo da autoria. Você tem que ter segurança naquilo que você faz, no texto que você faz. Então, a questão histórica, hoje existem sites especializados que trabalham com isso aí. E existem espaços, também em sites, onde estão disponíveis textos maiores, mais explicativos, né? Com mais fotos, com mais imagens. Tudo isso existe, é só saber procurar na internet. Pois é, depois da aula com o Enio, eu também, eu estou igual a você, acabou, né? 30 minutos nós estamos conversando, já estourei o tempo, já fui chamado a atenção lá pelo diretor, vou ter que convidar ele outras vezes aqui para a gente falar ainda a respeito de Marechal Deodoro. Quero dizer que foi uma honra, muito grato, e texto, vou ler, nada de fake news, tem que ter autor lá, responsabilidade, a gente viveu aí um tempo desse de fake news, né? Muito obrigado. Eu que agradeço, Arnaldo, eu que agradeço muito essa honra.